Olá, meu aluno. Vamos dar continuidade à nossa discussão sobre a história do Brasil, com foco na sua preparação para as provas do Enem e também você que vai prestar concursos. Existe aí em aberto o edital da Polícia Militar do Estado do Paraná e os temas que vamos abordar aqui na aula de hoje são pertinentes a você que está buscando a sua vaga nas carreiras militares. Hoje vamos falar de um tema relacionado também ao Brasil colonial. Este tema tratará da presença religiosa na América Portuguesa e a importância da Igreja Católica no processo de montagem, estruturação e perpetuação do sistema colonial na América Portuguesa. Você não pode esquecer que o sistema colonial ele envolve uma série de estruturas políticas, de estruturas econômicas, estruturas sociais e também culturais. E é exatamente nesse aspecto cultural que a religião se insere como um processo de legitimação do poder do Estado. Então vamos falar hoje da presença do Santo Ofício no Brasil colônia e vamos falar também de uma instituição chamada Padroado Régio, uma instituição que foi muito presente na história do Brasil colonial e que também durante o Brasil Império foi preservada nas estruturas de poder do Estado brasileiro. Então, acompanhe o nosso resumo, que vai tratar das formas de repressão religiosa às visitações do Santo Ofício ao Brasil colônia. Temos aqui uma imagem, uma gravura de Robert Fleury, que mostra a punição de hereges na fogueira. A morte na fogueira era a pena mais grave, aplicada aos casos de heresia considerados mais ofensivos pela Igreja Católica. A origem dessa instituição, que é o Santo Ofício ou Inquisição, está relacionada ao período medieval. O Tribunal da Santa Inquisição foi criado no século XIII, na Baixa Idade Média, no ano de 1231, pelo Papa Gregório IX. Este tribunal era um tribunal eclesiástico, ou seja, um tribunal da Igreja Católica, que foi criado na Europa durante a Idade Média, com a finalidade de reprimir a heresia dos cátaros ou albigenses no sul da França. Na verdade, o Tribunal do Santo Ofício ele reprimiu não só a heresia dos cátaros, como também a heresia dos valdenses. Após a eliminação dessas comunidades consideradas heréticas, o Tribunal da Santa Inquisição praticamente deixou de funcionar na Europa. Ele permaneceu durante muito tempo inativo. E foi justamente na Idade Moderna, no século XVI, no período da chamada Contra-Reforma, é que ele é revitalizado, ele é reinstaurado pelo chamado Concílio de Trento, em 1543, 1545, que foi encabeçado pelo Papa Paulo III. Então anote aí a definição acerca do Tribunal da Santa Inquisição. Ele surgiu na Europa durante o período medieval, no século XIII. Foi criado, anote aí, no ano de 1231, pelo Papa Gregório IX. O objetivo era identificar e eliminar as chamadas heresias, a luta por perseguir hereges, sendo revitalizado, sendo reativado no contexto da Contra-Reforma no século XVI, com o objetivo não só de reprimir as heresias, eliminar os opositores do cristianismo católico e também expandir a cristandade católica nesse momento de expansão, nesse momento de desenvolvimento de relações de poder, expansão territorial, expansão comercial e colonização do Novo Mundo. Então, paralelo, concomitante a esse processo de expansão comercial, de expansão territorial, de expansão marítima, a Igreja Católica também atuou no processo de busca pela ampliação dos seus números de fiéis, em razão do forte abalo, do forte impacto que a Reforma Protestante causara na estrutura da cristandade católica ocidental. Então, o objetivo era resgatar, recuperar fiéis, sobretudo com a conversão das populações do Novo Mundo. As funções
do Santo Ofício era de identificar e extirpar os chamados crimes de heresia. A heresia são os chamados crimes contra a fé. Tudo o que se manifestasse, tudo o que se pronunciasse, tudo o que representasse ofensivo aos dogmas da Santa Sé ou da Igreja Católica. Então, heresias, crimes contra a fé. Além da atuação no combate às heresias, o Tribunal da Santa Inquisição e, na Idade Moderna, Santo Ofício, ele também desenvolvia um processo de controle moral, uma espécie de controle dos costumes, atuando num processo de forte controle do cotidiano social, sobretudo na vida, né, das colônias. As colônias eram vistas pelos europeus, sobretudo pelas autoridades eclesiásticas, como um lugar de danação, um lugar sem Deus, ou nas palavras de Pero de Magalhães Gândavo, não é? Um lugar onde não se conhece o F, onde não se conhece o L, onde não se conhece o R, ou seja, sem fé, sem lei e sem rei. Então, esse imaginário que é projetado sobre o mundo colonial, como um mundo sem Deus, um mundo caótico, um mundo de humanidade pervertida, uma humanidade caótica, é que precisa se entender também o Tribunal do Santo Ofício nesse processo de controle social. Uma outra finalidade também era garantir a reprodução dos rituais cristãos católicos, o batismo, o casamento, a família nuclear ou monogâmica, todas as devoções religiosas, a reprodução dos rituais do cristianismo católico. No Brasil, o Santo Ofício ele não tinha uma sede, ele não tinha um endereço, ele não tinha um local fixo, ele não é sediado no Brasil. Na verdade, as sedes do Santo Ofício ficavam em Portugal e na Espanha. Você tem uma sede do Santo Ofício em Lisboa, você tem uma sede do Santo Ofício em Goa, colônia portuguesa no Oriente, né? Em Goa, na Índia, e você tem também o Tribunal do Santo Ofício em Sevilha, na Espanha, e em Cartagena, ou Cartagena, também na Espanha. Então ele não é sediado na colônia, ele é sediado na Europa. E como é que ele vai atuar na colônia? Através de visitações, através de inquéritos, através de processos, os quais partiam de denúncias que eram apuradas e investigadas, e assim se procedia um processo chamado auto de fé. Então, buscava-se empreender um minucioso levantamento daquilo que se considerava desvios ou mazelas espirituais, a chamada devassidão moral dos súditos da coroa portuguesa. Era vasculhado, era pesquisado minuciosamente a vida íntima das pessoas, não havia a noção de privacidade, havia interrogatórios, mecanismos de obtenção de confissões através da tortura, técnicas de intimidação, de persuasão e também de terror. O objetivo era obter a confissão. O objetivo era obter a comprovação do crime de heresia e assim se aplicar e se imputar as penas. As penas aos chamados crimes contra a fé ou as chamadas heresias. Essas repressões religiosas elas tinham várias práticas, várias formas de atuação do Santo Ofício no período colonial. As confissões, que eram as penitências, as prisões, as torturas, a expulsão da cristandade, que é a excomunhão, o confisco de bens daqueles que possuíam grandes propriedades, que possuíam notável patrimônio, e as penas mais graves, as penas capitais, que era justamente a morte por enforcamento, e a pena mais terrível, mais temida, que era a morte na fogueira, aplicada aos crimes de heresia mais graves, como, por exemplo, a bruxaria e a feitiçaria. As investigações no período colonial revelavam um comportamento persecutório, um comportamento opressor por parte das instituições eclesiásticas, já que a linguagem da colonização ela lança mão dessa pedagogia do medo, dessa pedagogia da intimidação,
dessa pedagogia da repressão. E assim eram investigados as pessoas que tinham um desvio de sua conduta moral, de sua conduta devota, de sua conduta púdica. O que é conduta púdica? Conduta moralmente aceita pelos cânones da Igreja Católica. Ou seja, ela desejava uma vida colonial estruturada a partir dos parâmetros religiosos da moral cristã católica, dentro dessa conduta vista como conduta ideal dos cristãos católicos. As heresias mais conhecidas que podemos citar aqui, dentre elas a bruxaria. A bruxaria ela era identificada como processo de evocação do demônio. A demonologia era um corpus teórico, um conjunto de fundamentos teóricos e filosóficos desenvolvidos desde a obra de Santo Agostinho, né, que trabalhava, assim como também Tomás de Aquino, que identificavam as manifestações do demônio no mundo sensível. Então, a bruxaria, considerada a mais grave heresia, era todo ato ou prática de utilizar-se das benesses ou favores do diabo. A crença na existência do demônio era muito presente no imaginário cristão medieval. E essa crença medieval na existência do diabo, diz o historiador Jean Delumeau, na sua obra A História do Medo no Ocidente, essa invenção do satanismo, essa crença na presença do maléfico, foi muito utilizada como justificativa para os procedimentos inquisitoriais. A feitiçaria, que é uma modalidade também de heresia, ela estava ligada à magia, aos rituais mágicos, à evocação de forças sobrenaturais. A feiticeira, como era considerada, ela evocava espíritos maléficos muito relacionados ao aspecto da sexualidade. A sexualidade era muito vigiada pela Igreja Católica e toda conduta sexual nefanda, ou seja, todo desvio sexual, era punido com rigor pelo Tribunal do Santo Ofício. Então, a bruxaria, a evocação do demônio, né, e a feitiçaria, a magia ligada ao amor, aos encantos, às superstições, às crendices no mundo pagão. Uma prática ligada ao paganismo, muito relacionada ao aspecto da sexualidade. Havia uma grande implicância da igreja em relação à questão da sexualidade. Não é à toa que os homossexuais também serão considerados hereges. A chamada sodomia, não é? A sodomia é o sexo anal. Isso era proibido como conduta moral pela Igreja Católica. Então, os sodomitas eram também acusados e punidos por crime de heresia. Podemos mencionar também o curandeirismo, que é a pagelância, né? Obter favores de espíritos maléficos para alcançar procedimentos de cura. Para o Santo Ofício, quem cura é Deus, né? E não os pajés, os caruanas, todos os que lidam com raízes, com banhos, com artefatos, né? Pagãos, com amuletos, enfim. A religiosidade popular, sobretudo as crenças religiosas indígenas, elas são demonizadas, né, no imaginário cristão medieval e também não diferente no imaginário cristão moderno. Então, o curandeirismo, os pajés eram alvo de intensa perseguição por parte do Santo Ofício. Nós temos também o judaísmo. Os judeus eram acusados pela igreja de serem os responsáveis pela culpabilização e pela morte de Cristo, né? Eram deicidas na visão da igreja, e os judeus sempre foram muito perseguidos desde a antiguidade, né? Desde o mundo antigo e também na Idade Média, como eram perseguidos pelos chamados pogrões. Os pogrões eram a matança de judeus, né? Na Idade Média. Eles migram para o norte da Europa, e no norte da Europa, né, Alemanha, Holanda, né, os países nórdicos, Noruega, Suécia, Dinamarca, os judeus serão muito perseguidos durante a Idade Média, e o judaísmo é considerado também uma heresia.
né, para que os judeus pudessem residir aqui no Brasil colônia, como em toda e qualquer colônia portuguesa e também espanhola, eles deveriam aceitar Jesus como seu Salvador, converter-se ao cristianismo, batizar-se, jurar ajoelhados perante a cruz. E esses judeus que aceitavam o batismo eram chamados de cristãos novos, né? Judeus convertidos ao cristianismo católico. A blasfêmia, que é a ofensa, tudo que você diz, tudo que você expressa ou exprime que é considerado ofensivo à Igreja Católica. A apostasia, que é adorar como sagrado aquilo que não é sagrado, né? Você adorar um animal, você adorar um objeto, você adorar qualquer elemento simbólico cujo pensamento esteja a uma relação de espiritualidade ou devoção, ou seja, adorar como sagrado aquilo que não tem alma, né? Apostasia. A lepra, os leprosos eram vistos também como hereges. Na Idade Média acreditava-se que a lepra ela é um sinal de pecado, uma maldição de Deus. A hanseníase era também considerada na Idade Média como uma prática herética. A lepra ela seria um sinal de maldição de Deus. Se os pais cometessem algum pecado, como era o caso do pecado da sodomia ou sexo anal, as marcas desse pecado seriam impressas na pele do filho, né? No corpo, na epiderme, seria patenteado a marca do pecado. Então, os leprosos eles eram isolados em guetos, em leprosários, e assim eles sucumbiam à morte, né, quando não eram também perseguidos e condenados pelo Tribunal do Santo Ofício. Temos também as práticas sexuais proibitivas, né, o sexo anal, o sexo oral, chamado de felácio in oris, né, a zoofilia, que era a prática de manter relações sexuais com animais, né, o chamado pecado da bestialidade, né, o adultério, a prostituição, a bigamia. Todos esses comportamentos socialmente desviantes eram considerados heresias, muito relacionados aos setores mais baixos da sociedade, aos setores menores, aos estratos menores da sociedade, sempre associado ao gênero feminino, sempre associado às minorias. Há uma espécie de legitimação desse preconceito em relação às minorias por parte do cânone católico na Idade Média e também na Idade Moderna. Então você tem aí um elenco, uma lista de práticas consideradas práticas heréticas. Como é que se configurava essa repressão? Como é que iniciava o indiciamento ou processo, né, que é conhecido na Europa, também no Brasil colonial, como os procedimentos do Santo Ofício, né? Dentre esses procedimentos do Santo Ofício, primeiramente iniciava-se tudo com uma denúncia. A denúncia, na maioria das situações, ela partia de informantes. Esses informantes que viviam aqui na colônia, eles eram chamados de familiares do Santo Ofício, também conhecidos pela expressão alcaguetes. Embora hoje se use a expressão cagueta, mas o termo correto é alcaguete. O que era o alcaguete? Era o informante, o delator, o detrator, aquele que informava as autoridades inquisitoriais toda vez que era identificado qualquer pessoa no seu campo de relações que estivesse sob a suspeita de heresia. Então, os irmãos do Santo Ofício, familiares do Santo Ofício ou alcaguete, o que é alcaguetar? É tornar público o que é privado, denunciar a intimidade, a fofoca, a delação, né, a exposição pública de aspectos da vida privada, a violação do direito à privacidade do indivíduo, né, o resguardar, né, do processo de liberdade individual. Então, essas heresias eram denunciadas e depois elas eram investigadas através de confissões ou procedimentos, né, de interrogatório, que eram os chamados procedimentos inquisitoriais. Então, a primeira etapa do procedimento era quando, uma vez
configurada uma denúncia, uma vez lavrada a denúncia, era feito o anúncio. Tal mês e tal dia, tal local receberá a visitação dos inquisidores. Depois desse anúncio era instalado o tribunal para o procedimento inquisitorial. Depois nós temos a chegada da comitiva e assim eram recolhidos os depoimentos. Eram feitos os interrogatórios, em que eram ouvidas as testemunhas daquele crime delatado e depois os acusados da prática da heresia. Quando era proferido a sentença, a etapa final era o chamado auto de fé. O auto de fé era um espetáculo horrendo de sacrifício, de penitência aos enquadrados no crime de heresia. Existia uma missa solene, que era feita no momento de abertura do auto de fé. Depois o herege acorrentado caminhava pelas ruas de sua cidade, de seu povoado, como uma exposição pública para a sua humilhação. Em seguida era servido um banquete, as pessoas preparavam os melhores pratos, vestiam a melhor roupa para acompanhar o auto de fé. Era feito o sermão dos padres, inquisidores, como uma forma de rito final para a extrema unção daquele moribundo, e depois era proferida a leitura da sentença e a aplicação das penas. Então esse espetáculo de violência, essa pedagogia do medo, que durante muito tempo manteve o poder da Igreja Católica na vida social da colônia, os chamados autos de fé. Quais eram os locais onde funcionava o Santo Ofício? Há registros na obra da professora Laura de Melo e Souza, numa obra que eu recomendo para que você leia, uma obra interessante, O Diabo e a Terra de Santa Cruz, que foi publicada pela editora Companhia das Letras. Nessa obra, O Diabo e a Terra de Santa Cruz, também você pode ler A Heresia dos Índios, de Ronaldo Weinfas, que são obras que tratam dessa questão da repressão religiosa no mundo colonial. O antropólogo baiano Luiz Motti também tem uma produção muito rica e muito vasta no campo da perseguição aos homossexuais, como a homofobia, que é uma prática infelizmente ainda recorrente no mundo de hoje, a LGBTfobia. Naquela época havia uma institucionalização deste preconceito, desta discriminação contra esse segmento social. Então, O Diabo e a Terra de Santa Cruz, a Heresia dos Índios, as obras do professor Luiz Motti são muito interessantes para que você, caso fique interessado, aprofunde os seus estudos e conhecimentos nessa área. Então a Bahia recebeu visitações do Pernambuco, a capitania do Pernambuco, a capitania das Minas Gerais e também aqui na nossa região norte, a capitania do Grão-Pará, em 1760, recebeu a visitação de uma comitiva do Santo Ofício, coordenada pelo inquisidor, o padre Giraldo José de Abranches. Vieram investigar denúncias de pagelância. Essa prática herética é muito comum na Amazônia. E também na Vila Vistosa de Madre de Deus, aqui no atual estado do Amapá, à época próximo à vila de Mazagão. Nessa vila, a Vila Vistosa de Madre de Deus, foi instaurado também um processo inquisitorial para investigar a heresia de uma jovem que recebia a Eucaristia e não comungava. E essa jovem, ao esconder a hóstia consagrada, ela chegava em casa, quebrava em pequenos fragmentos e depois fazia amuletos e vendia como amuletos mágicos. E ela foi inquirida, foi denunciada pelo Santo Ofício, que fez uma visitação à Vila Vistosa de Madre de Deus, que era uma povoação portuguesa próxima a Mazagão, uma localidade que hoje é chamada de Rio Vila Nova. Então, aqui no Amapá, aqui na nossa região, também registrou-se um procedimento de investigação por crime de heresia. Isso é mais um exemplo da nossa riqueza histórica, que também serve para ilustrar melhor a presença da igreja no cotidiano social da colônia.
Para finalizarmos a nossa discussão, né, a Igreja procurava passar em revisão, né, em investigação profunda, interrogar todos os aspectos da vida social, da vida moral, para que fosse efetivado o controle estatal sobre a vida social. Não se pode dissociar aí a religião do poder de Estado. A religião católica, ela é um dos elementos legitimadores, né, e um dos elementos que irão estruturar esse modelo de colonização que é pensado a partir de referenciais europeus, referenciais eurocêntricos, etnocêntricos, que tem nesse radicalismo religioso da Inquisição ou do Santo Ofício o seu exemplo mais comum. Então, mesmo com essa forte repressão eclesiástica, não foram eliminados os rituais populares. A religiosidade do povo comum, da gente comum, as crenças, as cosmogonias, que são as narrativas sobre a origem do mundo, a riqueza religiosa, a diversidade religiosa, o politeísmo, o culto à natureza, o antropomorfismo, em que os índios acreditam que os seres da natureza são como pessoas, as crenças das religiosidades de matriz africana, que aqui foram introduzidas e que contribuíram para a nossa diversidade cultural e religiosa, todas essas práticas representam formas de resistência a esse imaginário cristão, a este imaginário europeu, frente às crenças e às religiosidades populares. E aqui você vai trabalhar a religião e a cultura como campos de embate, de tensões políticas, de conflitos, nos quais, mesmo com toda a repressão e a discriminação, existiu um rico processo de assimilação, fusão, imbricação cultural, produzindo o que nós vamos chamar de sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? A fusão de diferentes crenças, produzindo uma nova crença, uma nova prática religiosa. É o chamado catolicismo popular. É o chamado catolicismo sincrético, antropologizado, ou seja, embebido, né, amalgamado às referências da cultura popular. Trabalhando então esse conceito, esta competência e habilidade, que é a competência 2, né? Identidade, diversidade, pluralidade cultural. Aqui é um perfeito exemplo para você abordar esta competência e esta habilidade do Enem. Então, mesmo com a repressão inquisitorial, as manifestações da cultura popular continuam presentes e ativas, colocando em questionamento o alcance e a eficiência da Inquisição. Atualmente, né, como é que podemos identificar? Professor, ainda existe o Tribunal do Santo Ofício? Nós sabemos muito bem que o pensamento iluminista, a laicização da cultura, o descolamento entre o conhecimento e a religião, que é uma marca do século XVII e das revoluções liberais do século XVIII e XIX, nós sabemos que houve uma enorme diminuição da ingerência e da interferência da Igreja Católica. Com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi promulgada durante a Revolução Francesa, também as constituições modernas, como o Bill of Rights, no século XVII na Inglaterra, a Constituição dos Estados Unidos, de 1787, não poderia mais haver essa atuação da Igreja enquanto poder de repressão. A Igreja perde o seu poder judiciário, o seu poder discricionário, o seu poder repressor. Entretanto, há outros elementos desse poder eclesiástico presente. Já já vamos falar do padroado régio. E em relação ao Tribunal do Santo Ofício, ele ainda existe dentro da estrutura do Vaticano, dentro da estrutura da Santa Sé, com o nome de Congregação da Doutrina da Fé. Entretanto, ele é um tribunal moral, ele é uma jurisdição, é um corpo jurídico que analisa, que investiga a conduta moral dos religiosos, dos clérigos da Igreja Católica, do chamado clero regular, né? E não tem mais o poder de polícia, o poder de prisão, e não pode mais submeter ninguém à tortura ou à pena de morte. Então é apenas uma reminiscência
uma longa duração de uma prática cultural que revela ainda esse elemento que Fernand Braudel chama de longa duração, ou seja, a permanência de elementos do passado como elementos no presente, práticas do passado que se reproduzem no presente. E assim nós concluímos o nosso tópico sobre as visitações do Santo Ofício ao Brasil Colônia. Agora vamos falar do Padroado Régio. Padroado Régio é um conceito interessante e importante para você destacar, pois o Padroado Régio ele é uma instituição do período medieval, existente em Portugal, que sobreviveu no período da colonização, no Brasil Colônia, e que vai ser mantido mesmo após a nossa fase colonial. Qual vai ser a fase da nossa história após o Brasil Colônia? Após o Brasil Colônia, nós temos o Brasil Império ou Monarquia. E durante o Brasil monárquico ou imperial, 1822-1889, nós ainda teremos a manutenção do Padroado Régio como uma instituição oficial do Estado Imperial Brasileiro. O Padroado Régio, que é uma instituição egressa, originária do passado colonial brasileiro, uma herança cultural da colonização portuguesa. É interessante isso. Anote isso, essa dica é importante. O que era o Padroado Régio? O Padroado Régio ele era uma instituição, ele era um corpo institucional, na verdade, um conjunto de princípios, um conjunto de regras, de ordenamentos jurídicos e institucionais. Qual era a finalidade do padroado? Era acomodar, adequar as relações de poder entre a Igreja Católica, também chamada de Santa Sé, e o Estado português. Era a instituição política que regulamentava as relações entre a Igreja e o Estado. Qual é a lógica histórica que você vai utilizar para interpretar uma questão de prova que porventura venha a cobrar este assunto? Anote aí: Padroado Régio, subordinação da Igreja ao poder do Estado. Ou seja, pelo Padroado Régio, a Igreja Católica estava institucionalmente subordinada, atrelada ao poder do Estado. Primeiramente do Estado português, ou da coroa portuguesa, e posteriormente ao Estado brasileiro. O padroado só vai ser extinto, só vai ser revogado com a Constituição Republicana. A primeira Constituição da República, de 1891, que cria o que nós chamamos de Estado laico, um Estado sem religião, sem conotação religiosa. Esse tema, você sabe, ainda gera muita polêmica até hoje. O Estado deve estar atrelado ao poder religioso. A religião deve ser aceita como uma forma de legitimação do poder político. Os governantes podem ser ungidos, podem ser consagrados pelas autoridades religiosas. O que você pensa a respeito disso? Escreva algo sobre isso, sobre laicidade do Estado, sobre Estado laico, sobre a ingerência da religião em matéria política, ou seja, nas relações de poder, nas relações de Estado. Voltando aqui ao nosso tema, essa instituição chamada de padroado, ela surgiu na Idade Moderna. Ela tem origem no século XII, na Idade Média, e ela vai ter muita importância no contexto da Idade Moderna. O que é que você tem na Idade Moderna? A consolidação do Estado moderno absolutista português, em 1385, com a chamada Revolução de Avis, em que Dom João, mestre de Avis, afasta as pretensões espanholas de Castela e assume o poder do trono de Portugal com o apoio da burguesia mercantil, consolidando a monarquia nacional, consolidando o processo de centralização política que vai dar origem ao Estado Nacional Português, ao Estado moderno absolutista português, que foi o grande agente responsável pela colonização do Brasil. E ao surgir
o seu processo de formação começa ainda no século XII, com o processo de reconquista, e se consolida no século XIV com a Revolução de Avis, ao consolidar-se como uma monarquia centralizada, a coroa portuguesa terá que confrontar-se com um outro poder mais antigo, um outro poder pré-existente, um poder que existe desde a antiguidade, desde a queda do Império Romano, quando os imperadores, Constantino e depois Teodósio, pelo Édito de Milão e pelo Édito de Tessalônica, vão reconhecer o cristianismo como religião oficial do Estado. E após a queda do Império Romano, a Igreja Católica vai herdar muitas características, muitos elementos do poder do Império Romano. E esta instituição política que vai atravessar a antiguidade, todo o medievo e chegar à Idade Moderna, chama-se Santa Sé. O que é a Santa Sé? É a Igreja Católica enquanto poder político. Enquanto congregação religiosa, é a Igreja Católica Apostólica Romana, Assembleia Universal dos Seguidores dos Passos de Cristo. Eclésia, Assembleia, Igreja, enquanto organização religiosa. E enquanto estrutura política de poder, você chama de Santa Sé. O que é a Santa Sé? É toda a herança do poderio do Império Romano que foi transferida para a tutela dos papas. Esses papas, com a conversão dos bárbaros na Alta Idade Média, aumentaram enormemente a sua influência e o seu poder. Quando no ano 800 o imperador franco, Pepino o Breve, foi coroado imperador pelo Papa, e depois Carlos Magno foi consagrado imperador dos francos, e doaram grande parte dos territórios conquistados pelos bárbaros à Igreja Católica, surgiu o chamado Sacro Império Romano Germânico. Este Sacro Império Romano Germânico são os territórios que foram doados pelos reis bárbaros, pelos francos carolíngios, à Igreja Católica. E durante séculos houve uma forte contestação a este enorme patrimônio territorial do Sacro Império. Este questionamento vai gerar o cisma religioso. A chamada Reforma Protestante, entre outros fatores, está associada a esse questionamento em relação a este enorme patrimônio de São Pedro, a este enorme patrimônio do Papa. Então, durante as revoluções liberais, a Igreja perdeu consideravelmente o poder sobre muitos territórios, e foi durante a unificação italiana, com a chamada questão romana, que boa parte desses territórios, chamados territórios ou estados pontifícios, foram confiscados pelo rei Vítor Emanuel II, que consolidou o processo de unificação da Itália. E aí surge uma questão diplomática entre a Igreja e o Estado italiano, chamada questão romana. A Igreja não reconhecia a monarquia italiana. E isso vai se estender até a segunda década do século XX, quando em 1929, pelo Tratado de Latrão, o então chefe de Estado Benito Mussolini, através de um acordo com o Papa Pio XI, Benito Mussolini estabelece um acordo de paz com a Igreja, estabelece uma espécie de pacificação dessas tensões diplomáticas com o Tratado de Latrão. O catolicismo é considerado religião oficial do Estado italiano e parte do patrimônio do Papa é reconhecido, é homologado pela estrutura de poder na Itália. Ou seja, é criado o chamado Estado do Vaticano. Um bairro de Roma, uma quadra de Roma, é considerada patrimônio da Igreja Católica. Quem é o soberano desse Estado? O Papa, que é o soberano do Vaticano ou Santa Sé. Além de ser líder religioso, o Papa também é chefe de Estado. Então, assim, pelo Tratado de Latrão, é resolvido esse impasse histórico, que é a questão romana. Então, esse exemplo serve para você perceber o quanto era importante o estabelecimento de um equilíbrio de poder entre o Estado e a Igreja.
Houve soberanos na Idade Média que foram excomungados. A chamada humilhação de Canossa, quando Felipe IV o Belo foi humilhado pelo Papa por recusar-se a recolher os tributos a Roma. Foi excomungado, inclusive, teve que retratar-se, teve que pedir perdão. O caso da reforma luterana, o caso do conflito entre Henrique VIII e a Igreja durante a reforma anglicana na Inglaterra. A contra-reforma, essa reafirmação do poderio católico no mundo, são elementos que te ajudarão a entender por que era necessário regular até onde vai o poder da Igreja, até onde vai o poder do Estado. Quais eram os objetivos do padroado? Não esqueça, o padroado régio é uma instituição portuguesa que existiu no Brasil colonial e também imperial, que subordinava a Igreja e os seus representantes ao poder do Estado. Você pode muito bem resumir como a ideia de que o imperador é o chefe da Igreja Católica, tanto em Portugal como no Brasil. Entretanto, são autoridades que não se confundem, elas têm papéis claros, papéis definidos. Qual era a primeira determinação do padroado? Todas as atividades religiosas nos domínios coloniais, ou seja, nos territórios pertencentes ao rei, seriam subordinados à autoridade do rei e dos seus representantes. Quem eram esses movimentos religiosos que você tem no Brasil colônia? As chamadas ordens missionárias, as missões religiosas. As missões religiosas, elas eram subordinadas ao padroado régio. A única congregação religiosa que não era subordinada ao padroado régio era a ordem dos jesuítas, a Companhia de Jesus, os inacianos. Esta congregação religiosa foi criada durante o Concílio de Trento, durante a Contra-Reforma. E uma das prerrogativas era não subordinar-se ao poder estatal. É justamente por este motivo que a Companhia de Jesus foi a mais destacada ordem missionária no processo de colonização do Brasil. Quando formos estudar a história da Amazônia e a história do Amapá, você vai ver o quanto foi importante, o quanto foi decisiva a presença missionária no processo de colonização, de formação social, de organização das aldeias, a própria tutela sobre o indígena, a forte presença cristã no cotidiano social da colônia. Então, as ordens missionárias elas poderiam atuar nos domínios coloniais, desde que subordinadas à autoridade da coroa portuguesa. A coroa portuguesa também criava as paróquias, criava as dioceses e bispados. Lembre-se, governo de Tomé de Souza, criação do bispado em Salvador. Então, quem tinha a função de nomear os padres, construir as catedrais, arrecadar os dízimos, repassá-los para as autoridades eclesiásticas, era justamente o rei, era o Estado. O rei, enquanto autoridade do Estado, ele também exercia jurisdição, exercia poder político sobre os elementos do clero, da Igreja Católica. Então, o rei, ele cobrava os impostos e assim mantinha as demandas, as necessidades financeiras da Igreja Católica. Quem constrói as igrejas é o Estado. Aqui na nossa catedral mais antiga, a Catedral de São José, a obra ficou inacabada. Ela deveria ter duas torres, uma representando o poder espiritual e a outra o poder temporal. A obra não foi concluída. Ela só tem uma torre, é uma catedral colonial que só tem uma torre. Onde está a outra torre? Para onde foram os recursos da outra torre? Aí um problema de pesquisa para os historiadores. Além dessas funções, arrecadar o dízimo, construir as igrejas coloniais, manter as paróquias, dioceses, fiscalizar a atuação, regulamentar a atuação das ordens missionárias, também a autoridade do rei, de acordo com o padroado, permitia a ele vetar decisões da igreja. Todas as ordens, todas as determinações da Igreja Católica em relação aos fiéis católicos passavam por um crivo, passavam por uma análise, uma apreciação, uma avaliação do imperador. E ele, através do plácer, o que é o plácer? A sanção, o sim do imperador,
através do beneplácito. O que é o beneplácito? Não é a autoridade do rei ou do imperador sobre os clérigos, através do placer e do beneplácito, validava-se as ordens do Papa aqui no território colonial ou no território nacional no período pós-independência. Qual era o único assunto sobre o qual o rei não tem ingerência, não tem competência? Os assuntos ligados ao dogma. Todos os fundamentos relacionados ao dogma. O que é o dogma? Aquilo que a Igreja Católica, de acordo com o seu cânon, considera verdade. A verdade revelada. E essa verdade somente é revelada aos sacerdotes, aos membros do clero. Então, o único aspecto, a única matéria sobre a qual não pode haver interferência do rei, não pode haver ingerência do Estado, são as questões religiosas, as questões relacionadas ao dogma, às crenças, aos fundamentos teológicos da Igreja Católica. Afora isto, todos os assuntos passavam pela sanção do imperador. Nós vamos estudar, por exemplo, durante o Segundo Reinado, a chamada questão religiosa, quando o Papa baixou uma bula, a bula Sílabus, que proibia a presença de maçons em congregações e eventos da Igreja Católica. O imperador Dom Pedro II, utilizando-se do padroado régio e do beneplácito, vetou a bula papal, vetou a bula Sílabus, pois Dom Pedro II era maçom. E mandou prender o bispo de Olinda e o bispo de Belém, que cumpriram as determinações do Papa. O que é que houve entre o Império Brasileiro durante o Segundo Reinado e a Santa Sé? Uma crise política. A Igreja abandonou o imperador à própria sorte. Então a questão religiosa está entre os fatores da crise do Império. Mais um exemplo histórico, mais uma demonstração do quanto era complexo essa relação entre o poder da Igreja e o poder do Estado. Então, padroado régio, instituição medieval, que foi reformulada durante a Idade Moderna para regular, para controlar e mediar as relações entre a Igreja e o Estado. Existiu durante o período colonial e durante o período pós-independência, somente sendo revogada com a Constituição de 1891, que estabelece a chamada laicidade do Estado, o Estado laico. Então, assim, nós concluímos o nosso tema, a nossa discussão sobre a presença da Igreja no processo colonizador e encerramos o nosso primeiro tópico, que é a história política do período colonial, instituições de poder na América Portuguesa. Nós vamos entrar na próxima aula no tema 2, economia colonial. Um abraço e até lá!